O milagre que mudou a vida de Tiago, da dor à vitória na Igreja Universal. Tiago Oliveira tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, doença de Gaucher, um distúrbio genético raro que afeta os órgãos e causa dores intensas, fadiga extrema e, em casos graves, pode levar à morte. Os médicos foram claros, não havia cura, apenas tratamentos caríssimos para aliviar os sintomas. O pior era o custo: cada sessão de reposição enzimática custava mais de R$ 20.000, e seu plano de saúde não cobria. Tiago, que trabalhava como motorista de aplicativo, viu sua vida desmoronar. As dores nas articulações o impediam de dirigir, as contas se acumulavam, e a depressão começou a dominá-lo. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ele chorava sozinho no quarto, enquanto sua mãe, Dona Maria, tentava consolá-lo com palavras de fé. Foi então que uma colega de trabalho, a Senhora Rosa, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, o convidou para uma reunião. Tiago, eu já vi milagres lá. Deus pode te curar, mas você precisa ter fé e buscar a Ele de verdade, disse ela com convicção. Desesperado, Tiago aceitou. Naquela noite, ao entrar no templo, sentiu algo diferente. O ambiente era cheio de energia, as orações eram fortes, e o pastor falava com uma autoridade que ele nunca tinha visto antes. Hoje é o dia da sua libertação. Deus vai te tocar, declarou o pastor durante a pregação, enquanto os fiéis levantavam as mãos em adoração. Tiago, ainda cético, sentou-se no fundo, mas quando começou a corrente de oração, algo dentro dele se mexeu. As pessoas oravam com lágrimas, os pastores impunham as mãos, e o Espírito Santo parecia estar ali, presente. Ele se lembrou das palavras da Senhora Rosa: a fé sem obras é morta. Então, decidiu dar um passo, participou da campanha de fé da igreja, comprometeu-se a jejuar e a buscar a Deus de todo o coração. Na semana seguinte, durante a fogueira santa de Israel, Tiago foi ao altar. O pastor ungiu com óleo e orou com autoridade. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, e o Senhor te restaura. Tiago sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. As dores, que antes o torturavam dia e noite, começaram a diminuir. Ele caiu em prantos, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Eu acredito, Senhor. Eu creio na minha cura. Gritou entre lágrimas. Nos dias seguintes, os milagres se multiplicaram. Tiago voltou ao médico para novos exames, e o resultado foi surpreendente: os níveis da enzima deficiente, que antes estavam críticos, haviam se normalizado. O médico, espantado, não teve explicação. Isso não tem lógica médica. Continue fazendo o que está fazendo, disse o profissional, sem entender o que havia acontecido. Tiago sabia, era a mão de Deus. Ele não só foi curado, mas também recebeu uma bênção financeira. Após participar fielmente dos cultos, do dízimo e das ofertas, uma oportunidade de trabalho surgiu. Um amigo o indicou para uma vaga em uma transportadora, com salário 3 vezes maior. As dívidas foram quitadas, e sua família, que antes vivia em angústia, agora celebrava a vitória. Hoje, Tiago é um testemunho vivo na Igreja Universal. Toda semana, ele sobe ao altar para contar como Deus o libertou. Sua vida mudou não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele aprendeu que a fé sem ação não traz resultados, e que Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração. Muitas pessoas desistem antes do milagre. Eu quase desisti, mas a Igreja Universal me ensinou a persistir. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Diz Tiago, com os olhos brilhando de emoção. E assim, mais uma vida foi transformada pelo poder de Deus, numa igreja onde os milagres não são lendas, mas realidades cotidianas para quem crê. No mesmo culto onde Tiago dava seu testemunho, sentada nos fundos da igreja, estava Ana Clara, uma jovem de 28 anos que chegara arrasada. As mãos tremiam enquanto segura um papel amassado, a notificação de despejo que receberá naquela manhã. O aluguel estava 3 meses atrasado, e o dono do imóvel não queria mais negociar. Seu filho de 5 anos, Pedro, perguntava todos os dias: "Mãe, a gente vai dormir na rua?", e ela não tinha resposta. Ana Clara já havia tentado de tudo: vendas de doces, faxinas, empréstimos com juros abusivos. Mas as contas só aumentavam, e a desesperança a consumia.
Foi quando uma vizinha, que notou seu sofrimento, a convidou: "Vemigo, na Universal eles oram por milagres. Eu já vi gente sair de situação pior que a sua. Deus não abandonou você." Ela entrou na igreja arrastando os pés, sem esperança, mas quando ouviu Tiago falando sobre dívidas quitadas e portas abertas, algo dentro dela estremeceu. Se Deus fez por ele, pensou, enquanto lágrimas escorriam. No final do culto, o pastor a chamou: "Você precisa de um milagre hoje?" Ana Clara não aguentou e desabou em choro. "Sim, pastor. Eu não tenho mais para onde ir." O pastor orou com ela, impôs as mãos e declarou: "Em nome de Jesus, as portas se abrirão. O inimigo não terá a última palavra na sua vida." Ana Clara saiu da igreja com uma paz que não sentia há meses, mas ainda assim, a dúvida batia: como Deus vai resolver isso em tão pouco tempo? No dia seguinte, enquanto arrumava suas poucas coisas em caixas, o telefone tocou. Era uma empresa onde ela havia se candidato a uma vaga de auxiliar administrativa há 6 meses e esquecido completamente. "Sinto muito pela demora, mas a vaga foi reaberta e seu currículo foi o escolhido. O salário é R$ 2.800, e você pode começar segunda-feira." Ana Clara caiu de joelhos. Não era só um emprego, era exatamente o valor que precisava para quitar o aluguel atrasado e ainda sobrar para um novo começo. Mas Deus não parou por aí. Na mesma semana, a imobiliária ligou: houve um erro no sistema. Seu contrato foi renovado automaticamente, e o proprietário aceitou parcelar as dívidas em valores que cabem no seu orçamento. Pedro, que não entendia bem o que acontecia, só sabia que a mãe chorava de alegria e dizia: "Filho, Deus ouviu a gente." Hoje, Ana Clara é uma das primeiras a chegar nos cultos de terça-feira. Ela conta que, no dia em que quase desistiu, aprendeu que Deus não está atrasado, Ele está preparando algo maior. Seu testemunho inspira outras mulheres na igreja, especialmente aquelas que chegam com o coração partido por causas financeiras. "Eu pensava que minha vida tinha acabado. Mas na Universal, eu aprendi que com Deus, o impossível é só uma palavra que o diabo usa para nos fazer desistir. Se ele abriu o mar para Moisés, por que não ia abrir uma porta para mim?" Diz ela, abraçando Pedro, que agora sonha em ser pastor quando crescer. E assim, como Tiago, Ana Clara se tornou mais uma prova de que, onde há fé, persistência e uma igreja que ora sem desanimar, os milagres não são exceção, são a regra. Porque na CCB, Deus não muda vidas só nos relatos bíblicos. Ele muda hoje, aqui, para quem crê de verdade. No mesmo culto de ação de graças onde Ana Clara compartilhava seu testemunho, uma jovem chamada Marisa sentada nos fundos da igreja não conseguia conter as lágrimas. Ela havia chegado ali arrasada, com uma carta de despejo na bolsa e o salário atrasado há 3 meses. O aluguel vencia naquela semana, e o pouco dinheiro que tinha não daria nem para metade da dívida. "Como vou explicar para meus 2 filhos que não temos mais onde morar?" pensava, enquanto as mãos tremiam ao segurar o lenço. Foi então que o pastor, como se ouvisse seus pensamentos, fez uma pausa no sermão e olhou diretamente para ela. "Tem alguém aqui que está sendo esmagado pelas contas, que não vê saída? Deus está falando agora: o que é impossível para os homens é possível para mim. Levante a mão quem precisa de um milagre financeiro hoje." Marisa hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou a erguer o braço, mesmo envergonhada. Naquela noite, depois do culto, enquanto arrumava suas coisas para ir embora, uma irmã da igreja que mal conhecia se aproximou. "Moça, o Espírito Santo me falou para te dar isto", disse, colocando um envelope em suas mãos. Marisa abriu sem entender, eram 3 salários mínimos em dinheiro. "Mas como?", gaguejou. A irmã sorriu: "Deus proveu. Ele só pedia que você não desistisse de crer." No dia seguinte, o telefone de Marisa tocou. Era o síndico do prédio onde morava. "Dona Marisa, houve um erro no cálculo do seu aluguel. A senhora na verdade está com 3 meses adiantado por causa de um pagamento duplicado que não havíamos notado." E olha só, o proprietário decidiu perdoar a multa pelo atraso. Ela caiu de joelhos no chão da cozinha, chorando. Não era coincidência. Era Deus escrevendo sua história com detalhes que só Ele poderia orquestrar. Hoje, Marisa é voluntária no Departamento de Assistência Social da CCB, ajudando outras famílias em dificuldade. "Eu cheguei na igreja achando que ia pedir esmola. Saí de lá aprendendo a dar", conta, emocionada.
Seus filhos, que antes ouviram ela chorar no quarto por não ter como pagar as contas, agora vêm distribuindo cestas básicas e orando por quem chega desesperado. Eles perguntam: Mãe, como Deus faz esses milagres? E eu respondo: Filho, é simples, ele só precisa de alguém que creia que ele pode. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o irmão Carlos, um motorista de aplicativo que havia perdido o carro em um acidente, recebia uma ligação inesperada. Era a oficina onde consertava seu veículo. Carlos, um irmão da sua igreja, veio aqui hoje e pagou toda a dívida do conserto. Disse que Deus colocou no coração dele fazer isso. Carlos não tinha como saber que, na mesma semana, o pastor havia desafiado a congregação: quem aqui tem condições de abençoar alguém em segredo? Deus vai multiplicar sua semente. O carro foi entregue 0 km, não só consertado, mas com peças novas que o mecânico doou porque sentiu que deveria. Carlos, que já havia desistido de sonhar com um negócio próprio, hoje tem uma van adaptada para transporte escolar, comprada à vista depois que um cliente, dono de uma empresa, ouviu seu testemunho e lhe ofereceu um financiamento sem juros. Na CCB, eu aprendi que milagre não é só dinheiro caindo do céu. Às vezes é uma porta que se abre, um coração que se move, uma palavra certa na hora certa. E assim, como um efeito dominó de bênçãos, os testemunhos se multiplicam. A Doninha Maria, que chegou com um câncer em estágio avançado e os médicos desistiram do caso, hoje dança no altar livre da doença depois que o pastor orou impondo as mãos sobre ela. O jovem Lucas, viciado em drogas há 7 anos, está há 2 anos limpo após um encontro com Deus em um culto de libertação, e agora lidera um grupo de apoio para dependentes químicos na igreja. A irmã Joana, que não conseguia engravidar há uma década, hoje embala seu bebê de 6 meses, fruto de uma promessa feita no jejum dos 21 dias. As pessoas perguntam: por que na CCB os milagres acontecem assim, tão de perto? Reflete o pastor em um culto lotado. Porque aqui a gente não só pede, a gente age. Não só ora, a gente obedece. Não só crê, a gente persiste. Deus não é um gênio da lâmpada, Ele é o Pai que quer nos ver crescer na fé. E quando a gente faz a nossa parte, Ele faz a dele, e a parte dele, meus irmãos, sempre é maior. Enquanto o coral entoa Deus é fiel, uma mulher na última fileira se levanta. É a primeira vez que vem à igreja. Seu nome é Fernanda, e ela chegou ali depois de ver, no Facebook, o vídeo de Ana Clara contando como Deus a livrou da ruína. Fernanda está desempregada há 1 ano, com 2 filhas para criar e uma depressão que quase a levou ao desespero. Mas ao ouvir os testemunhos naquela noite, algo acende dentro dela. Se Deus fez por eles, sussurra, enquanto as lágrimas escorrem. Ela não sabe ainda, mas na bolsa ao seu lado, dentro de um envelope amarelado, está a carta de demissão que recebeu naquela manhã. Também não sabe que, na semana seguinte, ao participar do jejum da igreja, receberá uma ligação de uma antiga chefe que, sem explicação, decidiu reabrir a vaga que Fernanda ocupava e lhe oferecer o dobro do salário anterior. Coincidência, dirão alguns. Mas ela, como tantos outros ali, saberá a verdade: onde há uma igreja que ora com fé, Deus age com poder. E os milagres? Eles não são lendas do passado. São a marca registrada de um Deus que ainda hoje muda destinos para quem não desiste de crer. Fernanda saiu daquele culto com o coração pesado, mas uma centelha de esperança queimava dentro dela. As palavras do pastor sobre a fidelidade de Deus ecoavam em sua mente: Ele não abandona os seus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está preparando a vitória. Ela apertou o envelope na bolsa, como se quisesse esconder até de si mesma a dor daquela demissão. Mas algo tinha mudado. Não era mais a mesma mulher que entrou ali, arrasada e sem perspectivas. Naquela noite, ao chegar em casa, Fernanda não chorou como imaginava. Em vez disso, abriu a Bíblia, algo que não fazia há meses, e seus olhos caíram em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aqueles versos foram como um abraço de Deus. Ela fechou os olhos e orou, não com palavras bonitas, mas com a sinceridade de quem não tinha mais forças para fingir: Senhor, eu não sei como, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar. Preciso de um milagre. Na manhã seguinte, o pastor anunciou na igreja o jejum de 3 dias que começaria na quarta-feira. Deus vai agir de forma poderosa, ele declarou, e Fernanda sentiu que aquela palavra era para ela.
Decidiu participar, mesmo com o corpo fraco pela ansiedade dos últimos dias. No segundo dia de jejum, enquanto orava no seu quarto, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, a voz de Dona Marisa, sua antiga chefe, que há 2 anos nem sequer respondia suas mensagens. Fernanda? É você mesmo? A voz estava trêmula, como se a própria mulher não acreditasse no que estava fazendo. Sim, sou eu, respondeu, o coração disparado. Minha filha, eu não sei explicar, mas ontem à noite sonhei com você. No sonho, você estava trabalhando conosco de novo, e eu acordei com uma paz que não sinto há anos. Hoje de manhã, revirei os papéis e vi que a vaga que você ocupava nunca foi preenchida direito. E, aqui Dona Marisa fez uma pausa, eu quero que você volte. Com um salário melhor. Muito melhor. Fernanda segurou o telefone com força, as pernas tremendo. Não era possível. Ela tinha sido demitida de outro emprego naquela mesma semana. Como aquela mulher, que nem sabia de sua situação, ligaria justamente agora? Você ainda está aí? Perguntou Dona Marisa, preocupada com o silêncio. Estou. Só não sei o que dizer. É um milagre, as lágrimas começaram a cair sem controle. Milagre? Bom, se for, então aceita logo, menina. Preciso de você aqui segunda-feira, riu a chefe, e Fernanda ouviu algo que não escutava há tempos, a voz de Deus falando através das pessoas. Quando desligou, Fernanda caiu de joelhos. Não eram lágrimas de alívio, eram de gratidão. Ela lembrou das palavras do pastor: Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que você nem imaginou. E ali, no chão do seu quarto, ela entendeu, o envelope amarelado na bolsa já não tinha poder sobre ela. Deus tinha rasgado aquelas palavras de despedida e escrito um novo capítulo. Na segunda-feira, Fernanda entrou no antigo escritório como se fosse a primeira vez. Dona Marisa a recebeu com um abraço apertado e um cheque adiantado. Isso é para você se organizar, disse, como se soubesse das contas atrasadas, dos boletos empilhados na gaveta. Os colegas, que antes a ignoravam, agora a cumprimentavam com sorrisos. Até o café da manhã na copinha parecia diferente, como se o próprio ar tivesse mudado. Mas o maior milagre não foi o emprego. Foi o que aconteceu dentro dela. Fernanda, que antes rezava só em última instância, agora acordava às 5 da manhã para orar. Levava o almoço para a igreja nos dias de culto, ajudava a limpar os bancos, ouvia os irmãos com paciência. Deus me deu uma segunda chance, ela dizia a quem quisesse ouvir. Se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. 1 ano depois, Fernanda estava de pé diante da congregação, segurando um microfone trêmulo. Era noite de testemunhos, e ela contaria sua história pela primeira vez. Olhou para as faces cansadas na plateia, pessoas com dívidas, doenças, sonhos quebrados e sorriu. Eu também já pensei que Deus tinha me esquecido. Mas Ele só estava me preparando. Se você está aqui hoje desanimado, olhe para mim, eu era uma demitida, endividada, sem esperança. Mas Deus virou minha história de cabeça para baixo. Ela ergueu as mãos, e a igreja explodiu em glórias. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. E enquanto os irmãos oravam e choravam ao seu redor, Fernanda soube, sua história não era só dela. Era um recado de Deus para todos aqueles que, como ela um dia, achavam que o milagre era só para os outros. Porque na CCB, entre orações, jejuns e corações sinceros, Deus ainda escreve finais felizes. E o melhor. Ele nem começou. Naquela mesma noite, enquanto Fernanda descia os degraus do púlpito com o coração transbordando de gratidão, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos inchados de tanto chorar se aproximou dela, segurando com força um envelope amarelado. Era Dona Maria, uma irmã da congregação que há anos lutava contra uma doença rara nos ossos, que os médicos haviam declarado incurável. Minha filha, eu ouvi seu testemunho e não aguentei, a voz dela tremia. Há 3 meses, o pastor orou por mim e disse que Deus ia me curar. Mas as dores só pioraram. Hoje, quando você falou que Deus prepara a gente, algo aqui dentro, ela bateu no peito, me disse que não era para desistir. Fernanda abraçou Dona Maria com força, sentindo os ossos frágeis da irmã como se fossem de porcelana. E foi então que, sem planejar, as palavras saíram de seu coração.
Tia, e se a gente orar agora? Não como quem pede, mas como quem já recebeu? Sem hesitar, as duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que passavam abençoando, crianças correndo e o som dos hinos ainda ecoando. Fernanda impôs as mãos sobre os ombros curvados de Dona Maria e começou a clamar em línguas, algo que havia aprendido nos cultos de doutrina. De repente, um calor intenso tomou conta de suas palmas, como se uma corrente elétrica dívida estivesse passando por elas. Dona Maria gritou. Não de dor, mas de espanto. Minha filha, eu sinto. Ela se levantou devagar, como se testasse o próprio corpo. A dor foi embora. E, pela primeira vez em anos, endireitou as costas sem gemer. Os irmãos ao redor pararam, boquiabertos, quando ela começou a girar os braços, a dobrar os joelhos, a pular como uma menina. Estou curada. Jesus me curou. A notícia se espalhou pela igreja como fogo. Em minutos, um grupo se formou em torno delas, louvando a Deus. Até o pastor, que havia orado por Dona Maria meses antes, chegou emocionado. Glória a Deus! Isso é confirmação. Quando a fé da igreja se une, os milagres acontecem. Mas o que ninguém sabia é que, enquanto isso, do lado de fora da CCB, um homem parado na calçada observava tudo através da janela aberta. Era Rodrigo, o ex-marido de Fernanda, que havia chegado até ali movido por uma curiosidade amarga depois de ver nas redes sociais o testemunho dela. Ele viera pronto para zombar, para provar que aquela conversão era só mais uma fase passageira. Mas ao ver a cena da cura, algo dentro dele se partiu. Rodrigo lembrava bem da Fernanda de antes, a mulher que chorava escondido no banheiro por causa das contas, que tomava remédios para ansiedade, que dizia não acreditar mais em nada. Agora, via aquela mesma pessoa de pé, radiante, com um sorriso que ele não reconhecia, um sorriso de quem havia encontrado algo maior que todas as dores. E foi então que, sem entender direito por quê, ele deu um passo à frente. Depois outro. Até que, com as mãos trêmulas, empurrou a porta da igreja e entrou. Ninguém o viu no início, mas Fernanda, que estava orando com Dona Maria, sentiu um arrepio quando seus olhos encontraram os dele do outro lado do salão. Por um segundo, o tempo parou. Não houve gritos, nem acusações, nem lembranças ruins. Só um silêncio cheio de significado, como se Deus estivesse dizendo, eu não terminei ainda. E quando Rodrigo, com lágrimas nos olhos, se ajoelhou no banco do fundo, cobrindo o rosto com as mãos, Fernanda soube, aquele não era só mais um milagre. Era o começo de uma restauração que só Deus poderia fazer. Porque na CCB, as histórias não terminam com um final feliz. Elas recomeçam. E cada vida transformada é como uma pedra jogada no lago, criando ondas que alcançam muito além do que a gente enxerga. O milagre que não acaba. Rodrigo chorou até não ter mais lágrimas. Anos de culpa, de noites em claro e de um vazio que nem o álcool nem a fuga conseguiram preencher desabaram ali, aos pés do altar. Fernanda não se moveu. Não precisava. Ela já havia perdoado há muito tempo, em orações silenciosas, enquanto regava as flores do jardim da igreja ou lia salmos à luz de velas. Mas aquele momento não era sobre ela. Era sobre ele se permitir ser alcançado. Quando finalmente levantou o rosto, Rodrigo viu Dona Maria se aproximar, com seus passos lentos e mãos calejadas pelo trabalho. Sem dizer nada, ela colocou uma Bíblia aberta em seus joelhos, Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se cada manhã. Rodrigo tocou as letras como se fossem braille, sentindo cada palavra penetrar onde a dor havia cavado buracos. Naquela noite, na reunião de oração, ele se levantou. Não com um discurso ensaiado, mas com a voz quebrada de quem carrega cicatrizes, porém não mais se esconde delas. Eu voltei porque Deus não desistiu de mim? E se ele não desistiu, quem sou eu para continuar fugindo? Fernanda sorriu entre lágrimas, reconhecendo a voz de um homem que, depois de tanto tempo, havia encontrado o caminho de volta para casa, não o lugar, mas o lar que só existe quando a alma está em paz. Reflexão. Às vezes, o maior milagre não é o que muda fora, mas o que Deus reconstrui dentro. Rodrigo não precisou de sinais no céu ou de vozes trovejantes, precisava apenas lembrar que a graça não tem prazo de validade. E Fernanda entendeu que perdoar não era absolver o passado, mas soltar as amarras que impediam ambos de andar.
Lição: Deus não apaga nossas histórias, Ele as redime. O que foi quebrado pode se tornar um vasto mais forte, o que foi perdido, um reencontro mais doce. Na CCB, ou em qualquer lugar onde a fé é viva, os finais felizes não são pontos finais. São vírgulas. Porque a restauração de uma vida é apenas o primeiro capítulo de uma história que Deus ainda está escrevendo, e Ele adora surpresas.